Olá, gente! Salve Maria! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Dando continuidade à série sobre modéstia e o uso da calça, hoje eu quero falar com vocês qual é o problema em se usar calças, né? Então, eu vou tentar trazer para vocês 3 pontos que eu acho que, antes de tudo, a gente tem que entender esses 3 pontos para aí sim a gente ter a resposta do qual o problema em usar calça, certo? Então, vejam com atenção até o final. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que nenhuma revolução, ela é por acaso. Olha, uma coisa é eu postar um vídeo aqui e pensar com muita generosidade que ele vai chegar a 100, 200 visualizações e amanhã eu acordar e simplesmente o vídeo ter viralizado com milhões de visualizações, sendo que eu não me esforcei para fazer divulgações, nem nada disso, simplesmente aconteceu. Outra coisa, gente, totalmente diferente é uma revolução. Quando alguém pensa em fazer uma revolução, as revoluções que nós temos hoje, que aconteceu, elas foram muito bem pensadas e arquitetadas, certo? Então, nós sabemos que muitas revoluções têm acontecido, mas aqui eu estou falando aqui para vocês a revolução das vestes. Percebam, gente, nós estamos no ano 2021. Há mais de 2000 anos atrás, na época de Jesus, a questão das vestes era inquestionável, né? Os homens, eles vestiam túnicas com uma faixa que cingia o ombro e as mulheres usavam vestidos longos, né? Com véus. Então, naquela época, gente, era inquestionável o uso do véu pelas mulheres da igreja, né? As primeiras cristãs se portavam modestamente, né? Não precisava se explicar o óbvio, como por que uma mulher usa saia, por que você só usa saia? Não precisava ainda se explicar o óbvio. O que acontece? 1000 anos depois, muita coisa mudou, óbvio. Mas o homem ainda sabia ser homem, a mulher ainda sabia ser mulher. Só que, gente, se a gente pegar 100 anos atrás, 50 anos atrás, e comparar hoje, foi uma mudança assim, drástica, muito grande, né? Eu tenho 22 anos, talvez você que também seja jovem, você vai perceber que muitas coisas mudaram, né? Se você, na sua infância, alguns anos atrás, tinha um celular, não se compara com o que você tem hoje, né? Então, assim, a gente vê muitas revoluções, e nas vestes principalmente, né? Só que antes as revoluções, elas custavam, né, acontecer. Por exemplo, para infundir o uso da calça, né, foi preciso muita divulgação em rádios, revistas, jornais. As pessoas que usaram, né, pela primeira vez para chocar assim, a sociedade tinham que ser atrizes, pessoas famosas. E hoje em dia não, né? Com o avanço aí da tecnologia da internet, infelizmente usada de forma errada, uma modinha hoje, né, que alguém faz, usa uma roupa assim escandalosa, que de primeiro choca toda a sociedade, assim, como que alguém pode usar isso? E amanhã todo mundo já tá usando. Mas voltando aqui à revolução do uso das calças, gente, a gente tem que entender a raiz do problema, né? Muita gente diz assim, qual é o problema, gente, usar calça? Só uma peça de tecido, né? Isso daí não vai levar você nem pro céu, nem pro inferno. Então, isso aí é uma discussão muito rasa. Mas, gente, vamos entender qual é a raiz, vamos entender a origem da calça, vamos entender o problema. Como eu falei, né, na época de Jesus, os homens usavam túnicas, e vocês mesmos vão ver que esses filmes mais antigos, os homens ainda não usavam calças, né? Muito menos as mulheres. E um tempo depois foi que surgiu a calça e foi para os homens, né, para ajudar no trabalho. Porque claro que no trabalho da indústria, para cavalgar e todas essas coisas, esses trabalhos que na época eram mais voltados aos homens, a calça era muito mais prática do que a túnica. Então foram os homens que aderiram ao uso da calça, e a calça é um artigo, é uma peça masculina, né? E depois, por que as mulheres começaram a usar? Quem foi a primeira mulher que começou a usar? Pesquisem o nome, vão procurar saber. Foram as feministas, né? Foram as mulheres que não suportavam ser inferior aos homens, elas queriam ser iguais. Algumas podem até dizer, mas o uso da calça para as mulheres foi porque elas também começaram a trabalhar, porque era mais prático, porque a gente precisava, elas queriam fazer exercício e todas essas coisas, tá certo? Mas, no fundo, tem ali o feminismo. Então, gente, é isso, né? A raiz do problema é esse. Quem foi o primeiro nome da mulher que usou uma calça? Quem foi, né? A gente tem que ver, foi uma feminista, não foi uma santa da igreja. Não foi a igreja que foi a luta por isso, né? Não é a igreja que ensina conselho. Então foram as feministas, foram o mundo moderno, né? Mundanizado, que foi atrás dessa luta. Abre parêntese aqui. Eu fico falando assim das feministas, a gente sabe que até certo ponto, né, elas ajudaram o direito das mulheres, mas hoje se tornou inimiga, né, inimiga das mulheres. O feminismo é um dos maiores inimigos das mulheres. Eu posso, num futuro assim bem longe, falar sobre o feminismo, mas hoje vocês podem encontrar vídeos de Padre Paulo Ricardo, Padre Leonardo e outros youtubers católicos que podem explicar muito melhor pra vocês, tá certo?
Fecha parêntese aqui. Então, gente, como eu falei, vocês acham que as revoluções são por acaso? Vocês acham que quando as feministas ou quando as pessoas que criaram as calças, elas se uniram, elas não sabiam a revolução, elas não sabiam que ia acontecer tudo isso? É claro que sabiam. Deixa eu dar um exemplo aqui mais claro e mais atualizado para vocês. Quando um cantor ou quando um produtor de filmes, ele quer fazer um trabalho que vai chamar a atenção das pessoas, que vai abalar a sociedade, vocês acham que eles não pensam naquilo? Né? Então, por exemplo, hoje em dia, gente, é tudo muito bem pensado. A logo significa alguma coisa, aquela letra está escrita daquela forma, é por alguma razão. Os mínimos detalhes têm um significado. A foto da capa, se você quiser fazer um filme bombar, você vai escolher os melhores atores, tá entendendo? Então, as coreografias das músicas, elas têm um sentido, a letra da música, ela tem um sentido muito forte, muito grande. E que muitos de nós vê assim, mas poxa, é só um filme, qual o problema em assistir um filme, gente? Qual o problema de assistir essa série? Tem nada demais. Qual o problema de eu ser fã desse cantor, né? Qual o problema de dançar funk só porque a letra tá denegrindo a imagem da mulher? Não tem problema nenhum de eu dançar. Então, assim, são coisas que a gente quer tratar, quer normalizar, romantizar e fazer como se fosse inofensivo, quando a gente sabe que não é inofensivo. Quando a gente sabe que por trás, o autor de tudo isso, ele pensou minuciosamente em cada detalhe, para que agora, né, e se infundisse aos poucos na igreja, que a gente fica assim de forma cega, achando, mas não tem problema nenhum nisso. Gente, se é algo mundano, a gente já devia estar com o pé atrás e desconfiar. Então, a mesma coisa são as calças, né? Quem foi que difundiu o uso da calça? Foi a igreja? Não foi. Então, a gente já tem que ter um pé atrás. Né? Então, eu vou procurar saber por que tem tantas pessoas católicas, assim como eu, que tá alertando a vocês sobre o uso da calça, e vocês estão, assim, sem querer se desprender da calça, né, pra ficar no comodismo de vocês, usam, né, de argumento, mas isso aí é uma besteira, isso é uma discussão muito rasa. Quando, na verdade, não é, porque quando a gente pesquisa a origem, a gente sabe que o autor de tudo isso, gente, não são só os homens, é muitas vezes o demônio. O segundo ponto que eu quero falar com vocês aqui, eu quero que vocês entendam, é que a igreja não segue modas. Repita isso várias vezes durante esse dia, a igreja não segue modas, a igreja ela não vai se modernizar com o tempo. Né? Nossa Senhora, em Fátima, já vinha nos alertar que muitas modas iam ferir o coração de Jesus. Como eu falei, as modas, elas são muito bem pensadas. Quando alguém pensa em difundir uma moda hoje na sociedade, ela já sabe os frutos que ela vai colher, ela já sabe as consequências e sabe que muitas das vezes ela vai dar certo. E nós, enquanto católicos, não podemos aderir às coisas que o mundo, né, que as pessoas mundanas inventam e inserir dentro da igreja, né? Como a gente tem que pensar, como se portavam as primeiras cristãs? Será que elas iam aderir à calça, mesmo sabendo de todo esse contexto que tem por trás, né? Já ouvi algumas pessoas falarem assim, mas eu conheço beatos, eu conheço santas da igreja que usavam calça e não tem problema nenhum. Gente, olha só, eu acredito que a calça ela não vai empatar você de ser santa ou de chegar ao céu. Mas se você consegue, não é sacrifício nenhum, não é o maior sacrifício do mundo você viver a modéstia. Né? Tendo em vista que hoje as saias mids, muitas das vezes elas são muito mais práticas do que a calça. Mas aí é assunto para outro vídeo, tá certo? Então, não tem problema nenhum. E outra coisa que a gente precisa levar em consideração é que as primeiras cristãs, elas se vestiam de forma modesta. Né? E apesar de uma grande maioria das mulheres hoje em dia católicas usarem calças, isso não é a essência da igreja. Isso não é o que compõe a igreja. A esmagadora maioria do número de santas eram modestas, elas sabiam a sua dignidade diante de Deus, a sua semelhança, de ser filhas de Deus. Até hoje eu não ouvi nenhum relato de mulheres piedosas da igreja católicas que foram aí levantar bandeira querendo usar calça. Não foram as mulheres católicas, não foram as santas, nem as beatas que foram lutar para o uso da calça. Não são elas que querem ser iguais aos homens. Não são. Eu não conheço nenhuma santa que é feminista. Não tem isso. Então descarta isso, tá? Isso daí é só uma desculpinha boba para você não se entregar totalmente a Deus, né? Você ainda tá presa. Né? Se eu posso ser totalmente modesta, se eu posso alcançar a perfeição e eu posso exalar Nossa Senhora de todas as formas, por que eu vou me dar só a metade? Não, mas não tem problema eu ser modesta e usar a calça, não tem problema, eu sou modesta interiormente, isso daí já tá bom. Não, se você pode ser como um todo, por que você vai se dar pela metade? Então não faça isso. Terceiro ponto, gente, e o mais importante é que, tendo em vista tudo isso aqui que eu falei pra vocês, vocês têm dúvida de que
o intuito do uso da calça é a destruição da mulher, é a destruição do ser feminino, né? Que é isso também, é o intuito do feminismo, é o intuito de Satanás. Satanás vai odiar a mulher, é a sua inimiga, é a mulher, né? Então, ele nos detesta. Então, todos os esforços femininos, todos os esforços dos homens para querer colocar na mulher uma calça que vai modelar o seu corpo, que vai ser um objeto de desejo, tudo isso é para destruir a imagem que Deus fez da mulher. Olha, eu vou dar um exemplo bem claro para vocês. Hoje a gente passa na rua, não dá, já aconteceu, não sei se já aconteceu com vocês, não dá para identificar se o indivíduo é homem ou mulher, porque pelo corte de cabelo, pelas vestes que usam, então assim, gente, tá uma confusão tão grande. Às vezes tá com o cabelo longo, mas a aparência é como se fosse de homem. Ou às vezes tá com o cabelo curto e tá com a aparência de mulher, e você fica assim, gente, que é isso? E a roupa, né, as mulheres aderiram não só à calça, mas muitos objetos masculinos. Hoje em dia é uma inversão assim de valores, vocês vão ver, né, que as mulheres gostam de roupas muito folgadas, né, roupas masculinas mesmo, usa a roupinha do namorado, né, usa o calção do namorado, a camisa, usa a camiseta, enquanto os homens usam roupas extremamente apertadas. Então, foi inversão de valores. Então, quando a gente destrói a imagem da mulher, automaticamente destrói a do homem, porque o homem já não sabe mais seu lugar. Automaticamente destrói a imagem da família, gente, e aí nós estamos assim, perdidos, como é hoje o mundo. Então, gente, respondendo, né, a pergunta de vocês, se vocês forem pegando assim alguns fragmentos do vídeo, vocês já têm a resposta. Mas aqui trazendo de uma forma mais clara. O problema da calça está na sua origem, que foi pensada de uma forma muito maliciosa, né, por pessoas que querem destruir a imagem da mulher, e de uma forma assim inofensiva, entrar dentro da igreja, né, destruir ali as mulheres cristãs como eram, como elas são hoje. A gente não dá para identificar quem é cristã e quem não é. E nós que hoje decidimos viver a modéstia, somos confundidas com protestantes. Gente, é tão diferente, porque as mulheres protestantes, muitas delas usam roupas que são muito justas e que nada se difere de uma calça. Então não tem como comparar. E depois a nossa igreja foi a que sempre existiu, a igreja de Cristo, né? Então as primeiras cristãs, elas se vestiam modestamente, e naquela época era inquestionável, né? Uma mulher católica, era só o que existia, né? Depois vieram as outras seitas aí protestantes, e aí a gente... elas começaram a nos imitar, né? Começaram a nos imitar. Hoje eles têm um pouco mais que a gente. E nós católicos, que sempre existimos, que foi pensado por Deus, é o que tem na Bíblia, caiu, sabe? Tá igual aos homens. A gente não sabe mais quem é mulher, quem é homem, quem é católico não. Se a gente vê uma mulher modesta, provavelmente ela é evangélica, porque as católicas caíram em decadência. Então, gente, vamos resgatar isso aí. Então, a igreja não se moderniza. Então, vamos ser católicas de verdade. A exemplo das primeiras cristãs, a exemplo das santas, a exemplo de Nossa Senhora. Vamos carregar. Se pra você é difícil, ai meu Deus, é tão difícil usar saia, eu não gosto. Pega esse sacrifício, tenha pra você como uma cruz, que vai te levar ao céu. Agora, não sejam como as mulheres do mundo. Nunca, tá certo? Não foi pra isso que Deus nos criou. Gente, o vídeo ficou um pouco longo. Eu queria fazer vídeos mais curtos, mas é assim, né, gente? Pra não se perder o conteúdo. Muito obrigada se vocês ficaram até o final, isso é muito importante, porque o YouTube vai entender que o vídeo foi bom porque você ficou até o final. Então, se você ficou até o final, coloque um emoji, algum comentário aqui, porque também vai ajudar a chegar a outras pessoas e fazer o YouTube entender que você gostou do vídeo, tá certo? Como o vídeo ficou longo, eu vou fazer um outro vídeo aqui dando conselhos para as moças e as senhoritas, católicas ou não, que tá iniciando a modéstia, que não vive ou que não pensa em viver. Enfim, eu vou dar vários conselhos, tá certo? Então, eu acredito que amanhã eu consiga postar esse vídeo. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês e que Nossa Senhora seja seu espelho. Tchauzinho.